Olá, meus amigos. Hoje não lerei um conto para a live de amanhã. Lerei 2 trechos de um livro, Apologia de Sócrates, Apologia Platônica. Platão que escreveu, tá certo? Vou ler a introdução. Na primavera de 399 a.C., Sócrates comparece perante o tribunal dos Eliastas para responder por uma acusação de impiedade. Os seus inimigos são como uma hidra de muitas cabeças, que naquele momento mostra ameaçadoras apenas 3: Meleto, Aniton, Lincoln. São os comparsas empurrados para a frente da cena por uma vontade majoritária de extermínio do filósofo. Meleto é um poeta medíocre, que se prestou, por ódio, por dinheiro, a colaborar num processo cuja fundamentação ele nunca chegou bem a entender. É ele que aparece junto ao arconte rei como o primeiro fautor da acusação. Mas, no fundo, é apenas um peão movido por Aniton, um dos chefes mais prestigiosos do Partido Democrático. Quis este situar-se em segundo plano para mais facilmente e com menos risco orientar o jogo, que tinha implicações políticas vastas de resultados imprevisíveis. Sócrates não era positivamente um desconhecido e, apesar de sua posição delicada, continuava a contar com o apoio de gente poderosa. Aniton não quer expor-se demasiado e, por isso, tenta dissimular-se por trás de Meleto, o poeta frustrado, e de Lincoln, o orador venal. Não consegue, com isso, iludir ninguém. O acusado sabe que é a ele que, em primeiro lugar, tem de defrontar. O texto da acusação, tal como o encontramos formulado em Diógenes Laércio, é o seguinte: esta acusação jurada de Meleto, filho de Meleto, natural do Demo Piteu, contra Sócrates, filho de Sofonisco, natural do Demo Alopecense. Sócrates é culpado por não acreditar nos deuses em que acredita a cidade e de introduzir divindades novas. É ainda culpado por corromper a juventude. Pena pedida: a morte. Como quer que Sócrates tenha orientado a sua defesa neste processo, ele não quis recorrer ao grande orador Lísias, que lhe ofereceu os seus serviços. A verdade é que a sentença do tribunal lhe foi desfavorável e culminou com a condenação à morte pedida pela acusação. Esta condenação foi alcançada por uma maioria escassa de juízes, num total de 502. O que significa que a natureza da causa não era suficientemente clara aos olhos dos julgadores. A perplexidade que pressentimos a uma distância de tantos séculos aparece refletida nos testemunhos que do processo nos legou a antiguidade, nomeadamente nas apologias de Xenofonte e de Platão, que é esta que eu leio. Embora não haja
unanimidade na apreciação do valor histórico destas obras, devidas a dois discípulos de Sócrates, um grande consenso se estabeleceu em torno da valorização da apologia de Platão, como aquela que mais facilmente retrata não tanto os aspectos materiais, como o sentido profundo dos acontecimentos. Isto quer dizer que a apologia platônica, embora não constitua a reprodução literal do discurso que Sócrates pronunciou no tribunal, é um texto que lida rigorosamente com a substância da causa. Lerei agora o segundo trecho que eu selecionei, que é a segunda parte da Apologia de Platão. É curta. Segunda parte. Declarado culpado, Sócrates sugere a própria pena. Tenho muitas razões, atenienses, para não me revoltar contra o fato da minha condenação. De resto, o que se passou é algo que eu já esperava. O que, pelo contrário, me causa uma grande admiração é a maneira como os votos se repartiram contra mim e a meu favor. Nunca pensei que a diferença fosse tão pequena. Sempre esperei uma maioria forte. Ora, se não erro as contas, bastaria que eu tivesse recebido apenas mais 30 votos para ser absolvido. Creio, pois, que posso afirmar que, no que se refere a Meleto, alcancei a absolvição. Mas ainda, todos percebem claramente que, se não fosse a acusação de Aniton e de Lincoln, aquele teria sido condenado a uma multa de 1000 dracmas, por não ter obtido 1/5 dos votos. Este homem propõe a minha condenação à morte. Seja assim. De minha parte, que pena atribuirei a mim próprio, atenienses? É evidente que devo propor a que mereço. Mas qual? Que pena devo eu sofrer ou que multa pagar por ter conscientemente renunciado a uma vida tranquila, desprezando aquilo que a maioria procura: dinheiro, interesses privados, cargos militares, êxitos de orador, magistraturas, uniões e divisões políticas. Por ter considerado que era demasiado escrupuloso para me salvar, se enveredasse por esse caminho. Por não ter escolhido a orientação que seria sem utilidade para vós e para mim, por ter adotado um gênero de vida que me permitiu prestar a cada um de vós, em particular, aquilo que eu considero o maior dos serviços. Se pude convencer-vos que é mais importante cada um cuidar de si próprio do que daquilo que lhe pertence, de forma a tornar-se o melhor e mais sábio possível, não se preocupando tanto com coisas da cidade como a própria cidade, e procedendo da mesma maneira com todo o resto. Que pena mereço eu, pois, por ter agido assim? Acho que uma recompensa, atenienses, se quiser tratar-me verdadeiramente com justiça. E uma recompensa que me esteja de fato indicada. Ora, o que é que pode convir a um homem pobre, vosso benfeitor,
que precisa estar livre de cuidados para vos aconselhar. Nada melhor para um homem desses que ser alimentado no Pritaneu. À parte. Pritaneu é o edifício onde se guardavam as leis de Solon e se alimentavam à custa do Estado os generais vitoriosos, os vencedores dos Jogos Olímpicos e, de um modo geral, os beneméritos da cidade. A atitude de Sócrates, nesse momento, só podia ser sentida como uma provocação e, no entanto, encerrava uma verdade profunda. Retornando ao texto. Mas, talvez, estas minhas palavras vos pareçam exatamente como as que proferi acerca da comiseração e das súplicas, inspiradas pela presunção. Não se trata, porém, disso, atenienses. A questão é a seguinte: estou persuadido de que nunca fiz mal a ninguém voluntariamente, mas disso não consigo convencer-vos, tão pouco foi o tempo que tivemos para conversar. Penso que, se entre vós vigorasse a mesma lei em outros povos, que impede de julgar num só dia um processo capital, exigindo para o efeito várias sessões, eu teria sido capaz de vos convencer. Tal como as coisas estão, não é, porém, fácil destruir em pouco tempo calúnias tão poderosas. Convencido de que não faço mal a ninguém, tampouco quero fazer mal a mim próprio, e não estou disposto a reconhecer contra mim que sou digno de castigo, indo ao ponto de me sentenciar a uma pena qualquer. Se fosse por medo, mas de quê? Da pena que me é proposta por Meleto? Mas, se eu acabo de dizer que não sei se ela é um bem ou um mal, como irei escolher aquilo que já sei que é um mal, sujeitando-me a uma condenação? Escolherei a prisão? Mas por que hei de viver encarcerado, sempre escravo do poder dos 11? Os 11 eram os magistrados, que exerciam funções de polícia e superintendiam nas questões prisionais. Voltando ao texto. Escravo, sempre escravo do poder dos 11, que todos os anos se renova. Preferirei uma multa e a prisão até a ter pago. Mas isto acabaria por ser o mesmo que disse há pouco. Uma vez que não tenho tanto dinheiro para pagar, seria melhor o exílio. Esta seria talvez uma pena com que concordaríeis, mas grande teria de ser o meu amor à vida, para eu ser tão insensato que não fizesse a seguinte reflexão: vós que sois meus concidadãos, não fostes capazes de suportar as minhas conversas e os meus discursos, que se tornaram tão inoportunos e odiosos que procurais agora libertar-vos deles. E poderiam outros portá-los facilmente? Muito longe disso, atenienses. Seria realmente uma vida agradável a mim, atenienses,
Se saísse de Atenas para viver errando de cidade em cidade, banido de todas, sei bem que, para onde quer que eu vá, os jovens hão de querer ouvir-me, como aqui. E, se os afastar de mim, serão eles próprios a expulsar-me. Para o que persuadirão os cidadãos mais velhos? Se não os afastar, serão os seus pais e parentes que me expulsarão por causa deles. Observar-me-ão, talvez. Mas, Sócrates, uma vez que saias desta cidade, não serás capaz de viver em silêncio e em tranquilidade? Eis justamente o mais difícil de fazer compreender alguns de vós. Se disser que isso seria desobedecer ao Deus, e que por isso seria impossível manter-me inativo, não me acreditaríeis e pensaríeis que estou ironizando. Se por outro lado disser que o maior bem para o homem consiste em discorrer todos os dias sobre a virtude e outros temas sobre os quais me tendes ouvido conversar, examinando-me a mim próprio e aos outros, e que uma vida sem este exame não é digna de ser vivida, ainda menos me acreditareis. No entanto, juízes, o que vos digo é a verdade, embora não seja fácil convencer-vos disso. De qualquer maneira, não estou habituado a julgar-me digno de qualquer pena. Ainda se eu tivesse dinheiro, propor-vos-ia que me aplicasseis uma multa que pudesse pagar. Pouca diferença me faria, mas nas minhas circunstâncias, porque, enfim, não tenho nada. A menos que estejais dispostos a condenar-me ao pagamento de uma importância ao alcance de minhas posses, o que para mim significaria algo como uma mina de prata. Exatamente é esta a multa a que me condeno. Entretanto, atenienses, estão aqui Platão, Critão, Critobulo e Apolodoro, que me incitam a propor-vos uma multa de 30 minas, oferecendo-se como os meus fiadores. Esta será, pois, a soma que vos proponho. E os meus fiadores são pessoas dignas de toda a confiança. É isso aí, meus amigos. Então, até amanhã para a nossa live. Relacionamentos tóxicos. É isso.